Boa noite, pessoal. Essa é mais uma reunião do Grupo ASP, capítulo São José dos Campos. Essa noite a gente vai falar sobre como instrumentar um Docker para o dia a dia, né? E aí, quem vai apresentar o tema para todos nós hoje é o Leonardo Toledo. O Leonardo também é um dos líderes aqui do capítulo ASP de São José. Ele tem bastante conhecimento nisso e tem instrumentado feito algumas traquinagens que ajuda bastante para a gente que trabalha com segurança da informação e acaba precisando, né, montar algumas ferramentas. Isso tem ajudado bastante. Tá? O palco é seu, Léo, fica à vontade para apresentar. Beleza, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. É a primeira vez que eu faço a apresentação aqui para o ASP, né? Por mais que eu seja um dos chapter leaders, é a primeira vez que eu realmente, de fato, vou apresentar aqui. Tá? Hoje a gente vai bater um papo sobre uma instrumentação aí, um modo um pouco diferente de utilizar o container, né? Mais especificamente o Docker, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, um pouco mais de um ano. Beleza? A gente vai aprender hoje um pouco de Docker Weaponization. Tá? Vou me apresentar aqui. Tá? Vou mostrar para vocês a agenda. Primeiro, eu vou fazer um disclaimerzinho básico aqui sobre, de fato, o que vai acontecer aqui nessa apresentação. Falar um pouquinho do Leonardo aqui para vocês. A gente vai ver uma boa parte do embasamento que leva, né, ao conhecimento que a gente vai precisar para desenvolver todo esse processo, tá? E no final a gente vai fazer alguns testes em ambientes diferentes também. Essa talk de hoje, galera, primeiro de tudo, tá? Eu gosto de apresentação que seja interativa, tá? Por isso que eu chamo de talk mesmo. A gente vai bater um papo, tiver dúvida a gente responde. No final, a gente separa um tempinho aí para a gente bater um papo de fato sobre isso que foi apresentado, tá? Então fique todo mundo tranquilo aí, que se for tendo dúvidas aí, se for, depois a gente conversa para até incrementar isso daqui, porque eu acredito que possa ser útil para algumas pessoas, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar alguns pontos aqui, tá? A solução que eu vou apresentar não é o meu intuito mostrar uma solução definitiva, uma solução revolucionária, longe disso, tá? Isso daqui é um método que eu desenvolvi para mim trabalhar, né, como pentest e red teamer, que eu venho utilizando há um pouco mais de um ano e, assim, me atende muito bem em 100% dos casos que eu peguei até hoje, desde que eu comecei a utilizar, tá? A gente vai apresentar aqui os recursos que a gente vai utilizar para desenvolver todo esse processo, tá? E importante, tá? Essa tal que ela não é um tutorial de Docker, por mais que a gente vai ver muito Docker aqui, né? Alguns comandos aqui, não é um tutorial de Docker, tá? E, por sinal, o Docker é uma coisa muito simples da gente aprender a utilizar e bola para frente, tá? Sobre mim, tá? Me chamo Leonardo Toledo, sou conhecido como Rastor, tá? Sou membro do Beco do Exploit, do Hacking Club Beco do Exploit. Esse aqui é o nick da Hacknagem, né? Para seguir a cultura aí, tá? Eu sou pentester e security researcher, tá? Eu tenho um blog, que é o rastur.github.io, agora ele já está como rastur.com, tá? Meu GitHub é isso também, Rastur. Todos esses slides aqui que a gente vai ver hoje, eu vou deixar disponível lá no meu blog, tá? Que é sobre Docker Weaponization, inclusive eles já estão lá, mas não há necessidade de acessar lá agora, porque é exatamente a mesma coisa que a gente vai ver aqui, tá? Nesse blog eu posto alguns artigos que eu escrevo, alguns estudos que eu faço, enfim, tá? Tem um pouquinho de material lá, beleza? Então, bora lá, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre containers, tá? Esses slides estão aqui cheios de texto, mas eu não vou ficar lendo, tá? A gente vai bater um papo sobre eles, tá? Dentro do universo Linux, tá? Um container nada mais é que ali uma tecnologia que ela permite com que você isole todo um ambiente, todos os recursos necessários para esse ambiente em tempo de execução, tá? Ou seja, toda a base estrutural do sistema operacional precisa para rodar determinada aplicação, ela fica isolada do sistema operacional base e você consegue criar vários serviços separados em containers diferentes, tá? Esse isolado, vamos colocar entre aspas, tá? Porque essa é a premissa do Docker, essa é a premissa do container,
mas não necessariamente ele deve estar 100% isolado. Inclusive, nessa solução que a gente vai fazer, a gente vai tirar um pouquinho desse isolamento para que a gente possa ter acesso a alguns recursos mais estendidos de tudo isso, tá? O container, a ideia legal do container, acho que é uma das cerejas do bolo da história do container, é o fato de você conseguir transportar esse ambiente para diversos outros ambientes, tá? Você anula o famoso argumento de na minha máquina funciona, né? Não funciona aí, mas na minha funciona. O que está acontecendo? O container ele tira, né? Ele mata esse argumento porque você consegue isolar um ambiente e levar ele para diversos lugares e fazer com que ele funcione mais exatamente com a estrutura que ele precisa, tá? Isso melhora, né? Entre aspas, melhora o nível de segurança de aplicações quando você containeriza e separa ela do sistema operacional base, mas a gente sabe, né? No dia a dia, nem sempre isso é real, mas essa é uma das premissas aí dos containers, tá? Qual que é a diferença entre um container e uma virtualização? Tá? Começando pela virtualização. Quando você virtualiza uma máquina, até acredito que quem já trabalha aqui com pentest, quem trabalha aqui com segurança ofensiva, geralmente tem uma maquininha virtual ali, né, do Kali Linux ou de algum outro sistema operacional, um Black Arc, enfim, que utiliza para fazer o pentest, né? Pode ser no VirtualBox, pode ser no VMware ou qualquer outro virtualizador aí que você utiliza, tá? O que acontece quando você virtualiza uma máquina, tá? Você pega um sistema operacional inteiro, né? Inclusive o kernel desse sistema operacional e coloca ela num sistema semi-isolado na sua máquina, tá? E o que isso causa como efeito colateral? Tá? Você tem que dar um recurso para essa máquina virtualizada. Então, sei lá, se você tem 16 GB de RAM, você vai dar 8 GB de RAM para a sua máquina virtual e ela vai se limitar a esse 8 GB de RAM. Você vai criar um HD para ela, ela vai ficar limitada ao tamanho desse disco que você particionou para a sua máquina virtualizada. Além das interfaces de rede, né? Que é a máquina virtualizada, ela vai ter as suas interfaces ali, você vai ter que configurar depois como essa virtualização vai trabalhar com essa rede, né? Se vai ser em bridge, enfim, né? Tem todo esse aparato que você tem que colocar para você realmente criar um outro sistema operacional inteiro dentro do seu sistema operacional, tá? O container, por outro lado, ele já não carrega um kernel inteiro, tá? Ele compartilha do kernel do host, ou seja, ele vai compartilhar ali do kernel do sistema operacional. Eu, por exemplo, uso o meu sistema como base e ele é Linux, tá? Então, quando eu containerizo alguma coisa aqui, ele está compartilhando o kernel do meu Linux. Ah, mas o container é Linux, e como é que eu consigo containerizar alguma coisa no Windows, tá? Porque quando a gente sobe um Docker ou até um WSL ali no Windows, ele cria um ambiente isolado com Hyper-V ali, né, para a gente conseguir subir de fato esse ambiente, tá? E uma grande vantagem dos containers, tá, em relação à virtualização como ele não tem um kernel ali junto com ele, ele inicia muito rápido, né? Quando você chama, invoca um container, ele sobe muito rápido porque ele não tem todo aquele processo de inicialização, tá? E em relação a recursos, você também consegue limitar o recurso de um container. Você consegue dar uma determinada quantidade de memória para esse container, uma quantidade de disco, né? Você consegue compartilhar só um volume ali para esse container. Porém, é possível que você compartilhe todo o potencial da sua máquina host com um container, tá? Então, se você tem 16 GB de RAM e você não limitou o seu container, você consegue compartilhar essa RAM ao mesmo tempo com o container, obviamente, né? Vai ter a fila ali de prioridades, mas você consegue compartilhar o seu recurso com o container, tá? Isso, essas vantagens que eu estou falando não é uma vantagem no geral, mas é uma vantagem dentro disso aqui que a gente vai ver hoje, tá? Essas vantagens se aplicam ao assunto da nossa tabela aqui de hoje, tá? E por que containers, tá? Por que a minha preferência é container e eu desenvolvi esse processo em cima de container, tá? Como eu já disse, eficiência de recurso, o menor overhead ali, né, que é a inicialização, a facilidade de gerenciamento e escalabilidade. Poxa, né, quando a gente sobe uma máquina virtual ali, por exemplo, do Kali Linux, a gente instala o sistema operacional
E assim, quem já está acostumado com esse processo sabe que o Kali Linux vai vir com uma centena de ferramentas que a gente não vai usar. Né? Ele vem com muita coisa que a gente não usa. Né? E não importa a área de sua especialização dentro de segurança. 80% ali das ferramentas você vai acabar não utilizando, né? Por exemplo, quem vai trabalhar com forense não vai usar um monte de outras ferramentas. Quem trabalha só com mobile, né? Não vai usar mais um outro tanto de ferramentas. Então, você tem um espaço de disco ali que está sendo usado pela máquina, mas você em si não vai usar, tá? E o container permite com que você crie ali uma imagem personalizada só com aquilo, né? Uma coisa bem minimalista, né? Só com aquilo que você usa no seu dia a dia, né? A portabilidade, né? Eu consigo criar essa ferramenta e utilizar ela em qualquer outro ambiente, né? Inclusive em nuvem, né? Que a gente vai ver hoje também. E o isolamento, entre aspas, tá? Eu consigo deixar esse container isolado do meu sistema operacional, mas eu prefiro compartilhar um tanto de coisa aqui também para deixar o container um pouco melhor, tá? Sobre o Docker, né? O Docker, ele é uma das tecnologias que utiliza o kernel do Linux aí para criar os containers, né? Existem outras tecnologias de containerização ali, Kubernetes, o Clio, né? Enfim, existem outras, mas por que eu escolhi Docker? Tá? Porque o Docker ele é um pouco mais fácil de administrar em linha de comando, tá? Porque todo o meu processo é baseado em linha de comando, e ele é um pouco mais amigável também, né? Então, diga-se de passagem, é muito mais fácil você administrar um container ali em Docker do que em outras, mesmo que outras também sejam fáceis, tá? E aqui entra também uma situação pessoal minha, tá? Eu prefiro Docker e é isso, tá? Agora sobre o embasamento que a gente precisa aqui, tá? A gente vai ver que metade dessa talk vai ser só de embasamento, tá? E uma outra parte vai ser prática. A gente vai meter a mão na massa aqui e vai criar algumas coisas aqui para a gente entender, tá? O que é bom ter um embasamento, tá? Quando a gente tem embasamento, a gente garante entendimento, tá? E vocês vão ver que depois que a gente passar por todo esse embasamento, o processo vai ficar muito mais simples para a gente conseguir desenvolver, tá? O âmago da questão aqui hoje faz mais de um ano que eu utilizo essa ferramenta e eu não uso mais máquina virtual, tá? Todo o meu pentest e a minha operação de Red Team é baseada só em container, tá? 100% em container. Ah, Léo, mas eu preciso ter aplicações que utilizam aplicações GUI, né? Que eu preciso de uma interface gráfica. Ótimo, a gente vai aprender aqui hoje como que a gente invoca uma aplicação com interface gráfica através de um container. Tá? A gente consegue invocar isso de dentro de um container. Tá? E essa é a principal parte utilizada nessa tecnologia. Tá? É a principal ferramenta utilizada aqui para a gente conseguir desenvolver de fato essa tecnologia. Tá? Então vamos lá, algumas coisas que a gente vai precisar entender. Tá? Primeiro, esse sistema eu criei para ser executado dentro de um host Linux, tá? Porque eu uso Linux no meu dia a dia, então eu faço no Linux. Dá para fazer no Windows também, tá? A peça determinante para rodar tanto no Linux quanto no Windows é o X11 aqui, né? O X11, tá? Que ele já existe por padrão em distribuições Linux com interface gráfica, e é possível instalar um executável dele no sistema operacional Windows também, tá? Então, isso aqui é portável para as duas tecnologias, porém no Windows vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, para quem não conhece, né, o X11, né, o X-Windows System, ele é um sistema de janelas, né, no tipo client-server para exibição de bitmaps, ou seja, tudo isso aqui que eu estou vendo aqui e estou compartilhando com vocês, ele está sendo exibido graças a esse programa aqui, o X11, tá? E dentro do Linux, a interface gráfica, ela nada mais é que um programa também, e ela trabalha no sistema de client-server, tá? Então, a gente tem um server que exibe as imagens, e o client são nós mesmos e os nossos periféricos, tá? Para a gente interagir com essa tela, tá? De forma resumida aqui, né? Ele exibe e manipula, né, os dispositivos de entrada, como o mouse, teclado aqui, né? Tudo que eu tenho no meu I/O aqui.
E os clientes são os aplicativos mesmo em execução, né? Então, por exemplo, o Zoom é um cliente do X11, enfim, tá? Como que ele faz essa comunicação, tá? O X11 ele utiliza arquivos Unix Socket, tá? Ele age na comunicação entre os processos aqui. Então, para quem tem Linux aí e tem uma interface gráfica, né? Você vai ver que toda vez que você inicia o seu Windows, ele vai gerar um Unix Socket lá na pasta temp, tá? A gente pode até ver aqui, ó. Eu vou aumentar o meu terminal para vocês. Aqui, ó. Que o X11 sempre gera quando ele inicia a máquina, tá? E através dessa conexão Unix ocorre toda a comunicação aqui entre as aplicações e o I/O, tá? Junto com esse cara, a gente tem o Xhost, tá? Ainda falando de Linux, tá? O Xhost, ele nada mais é que um programa que ele permite que você adicione ou delete algum hostname ou usuário da lista de permissões do Xserver, né? Do X11, tá? Então, todo Linux que tem uma interface gráfica, ele também tem o Xhost, tá? Posso até mostrar para vocês aqui, voltando para o terminal, se eu der um Xhost aqui, tá? Ele mostra para mim quem são os usuários do sistema, né, que podem consumir do Xserver aqui. No caso, sou eu, né, que é o local user, e eu tenho já aqui adicionado um local, né, que tudo que vier do local da minha máquina, ele pode consumir do Xserver, tá? Então, pode fazer a conexão lá. Então, qualquer outro usuário aqui dessa máquina pode fazer essa interação com o X11, tá? Por padrão, ele só vem permitido, né, no Nexthost, o usuário local, tá? Então, quando a gente inicia o Linux, tá? Ele vem com esse cara aqui. Acho que ele vem assim. Vou dar um Xhost de novo, ó. Por padrão, ele só vai vir assim para vocês, tá? Vai vir só com o usuário local. Só que para a gente utilizar essa tecnologia, a gente tem que permitir que outros usuários, então, por exemplo, geralmente o Linux cria um usuário Docker, né? Ou um usuário para container e tal. Enfim, a gente precisa adicionar esse cara. E a gente faz com esse comandinho aqui, só que ao invés de ser o menos, é o mais. Um detalhe importante é que toda vez que a gente reinicia o Linux, ele vai reiniciar só com o usuário local, tá? Então, para utilizar a tecnologia, a gente tem que adicionar o wildcard aqui, né? O asterisco. Mas isso a gente vai automatizar também daqui a pouco, quando a gente vê o negócio um pouco na prática, tá? Sobre o display, tá? O display, o cifrão display, é uma variável de ambiente, né? Ela é extremamente importante nesse processo, por mais que ela tenha um valor, né, que pareça ser insignificante. Esse cara é uma variável de ambiente que existe em todos os Linux com interface gráfica também, tá? Ele contém um valor que referencia o seu monitor primário, tá? E ele diz onde que os dispositivos I/O vão interagir dentro da sua interface gráfica, tá? Então, se a gente vier aqui e der um eco no display, provavelmente ele vai estar como zero, tá? Geralmente em desktop, ele vai ser sempre zero. Esse valor costuma aumentar e ficar um valor muito alto quando a gente compartilha o nosso Xserver local numa conexão SSH, tá? Porque também é possível invocar uma aplicação gráfica, uma aplicação GUI, de dentro de uma VPS, por exemplo, e você invocar a interface gráfica na sua máquina. Você compartilha o seu Xserver na conexão SSH. Ele vai 4 e pouco, tal, em decorrência desse compartilhamento. Mas o importante essa é uma variável de ambiente que é determinante no processo para a gente poder invocar uma aplicação GUI de dentro do container, tá? Até agora, essas coisinhas que a gente foi falando de detalhe, tá ok para todo mundo?
Pode interagir aí, galera. Tranquilo. Tá ok. Tá bem. Fechou. Então, vamos lá. A gente vai memorizar um pouco melhor isso aqui quando a gente colocar na prática esse cara aqui, tá? Então, bora lá. A gente vai criar uma imagem personalizada. Primeiro, né? Alguém levantou a mão aí, pode falar. Alguém? Pessoal, alguém quer falar? Se não estiver conseguindo, pode mandar no chat, eu faço a pergunta, caso necessário. Então, beleza, vamos tocando aí, qualquer coisa você me chama. Então, Ok. vamos lá. Como é que funciona, tá? O container no Docker, tá? Quando a gente baixa uma imagem, né, de um sistema operacional ou de um serviço, por exemplo, o que vem nessa imagem, tá? Ele vem um blobzão, né? Um arquivão ali de bytes, que ali dentro contém só o necessário para executar aquele sisteminha operacional, compartilhando com o seu kernel, e o necessário para rodar aquela aplicação específica, tá? Então, por exemplo, eu subi um container aqui do Apache, tá? O que tem dentro dessa imagem desse container? Tem os arquivos ali, né? Os dados necessários para rodar o sistema operacional base, né? Que geralmente é um Alpine ou às vezes um Ubuntu, né? Na maioria das vezes é um Ubuntu, né? Um Ubuntu bem minimalista, só com o básico, e os arquivos necessários para rodar o Apache, né? Por isso que, por exemplo, quando você baixa uma imagem do Apache, tem ali, sei lá, 200 MB. Uma imagem tem só 200 MB, né? Para você rodar um Apache. Estou especulando, tá? Não sei quanto tem a imagem do Apache de fato. Mas geralmente é um tamanho bem reduzido, né? Justamente porque a gente só tem o necessário, tá? E como é que a gente invoca, né, uma imagem, né? Como é que a gente baixa uma imagem? A gente tem o Docker Hub, né, que é um repositório de imagens, onde a gente consegue ver ali diversas imagens que foram submetidas lá, as oficiais, enfim, né, de distribuidores. E a gente também consegue achar lá imagens base só de sistema operacional, tá? Então eu consigo achar lá uma imagem do Debian, né? O que tem dentro dessa imagem, tá? É uma imagem extremamente pequena, deve ter uns 100 e poucos mega no máximo ali, que só tem ali os dados necessários para rodar o Debian com um mínimo de coisas possível ali dentro, né? Só aquelas bibliotecas padrões do sistema operacional que permite que você use ali alguns comandos, né? O cat, o less, né? Comandos básicos do sistema operacional. Se você quiser que ele tenha mais coisas, aí você atualiza a imagem, né? Atualiza o seu container e instala as coisas depois por cima, tá? Mas aí que tá. Lá tem um repositório, né, de várias imagens com diversos programas. Mas se eu quiser montar minha própria imagem, será que eu consigo? Sim. Aí entra agora os pulos do gato que a gente vai dar aqui para a gente criar uma imagem personalizada, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e eu vou começar a criar uma imagem aqui com a gente, tá? Então, geralmente, né, por padrão, né, por convenção, na verdade, uma imagem do Dockerfile, uma imagem do Docker, a gente salva num arquivo chamado Dockerfile, né? Sem extensão, sem nada. O nome do arquivo é só Dockerfile, né? Então, se eu vier aqui, Dockerfile, né? Vamos abrir novinho aqui, a gente pode começar a criar uma imagem bem minimalista mesmo aqui, tá? A gente pode começar aqui para ficar mais legal. A gente vai pegar uma imagem oficial do Kali Linux, né? O Kali Linux tem uma imagem de Docker que, quando você baixa essa imagem, ela não tem nenhuma ferramenta instalada, tá? Nenhuma daquelas ferramentas que a gente vê na máquina virtualizada existe nessa imagem, né? Nessa imagem de container. É um Kali Linux extremamente capado, né? Ele é só a base do sistema operacional ali, né? Que ele é um Debian modificado e mais nada, né? Aquele bash bonitinho ali que a gente vê geralmente vermelhinho, tá? Então, quando a gente vai criar uma imagem personalizada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual que vai ser o sistema operacional base que a gente vai utilizar
para a gente criar essa imagem, né? Então, a gente pode meter aqui no from, né? Que é de onde a gente vai chamar. E eu vou chamar aqui a imagem do Kali Linux, se eu não me engano é Kali Roll, né? Então, a partir daqui, quando eu for criar a minha imagem personalizada, aqui tem dois L's, o Docker vai saber, ó, a imagem base para criar esse container aqui vai ser um Kali Linux, né? Então, ele vai bater lá no repositório e vai identificar, tá? Algumas das ferramentas do Docker permitem que a gente compartilhe volumes, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, eu só vou criar um diretório de trabalho aqui que ele vai ser útil para a gente nas próximas etapas, tá? Então, eu posso criar um diretório de trabalho dentro desse container, que é um diretório que onde vai existir, ele vai criar um diretório ali e só isso, tá? Por enquanto, ele só vai criar esse diretório. Então, eu posso colocar aqui um workdir, né? Eu vou colocar aqui e chamar de resources. Ou seja, quando ele criar essa imagem, lá na raiz, né, do sistema operacional, ele vai criar um diretório chamado resources. Só isso por enquanto, tá? Quando a gente vai criar uma imagem personalizada, a gente tem que rodar alguns comandos, né, para ele instalar alguns programas, né, os programas que a gente vai utilizar, tá? Só que antes disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um update nessa imagem, senão ele não consegue se atualizar com as versões mais atuais do repositório que ele utiliza e você acaba não conseguindo instalar, né? Então, para a gente rodar um comando do sistema operacional é um run, né? E eu vou rodar aqui um apt update. Só isso, só para ele fazer um update, tá? E agora começa a instalar alguns programinhas que a gente vai utilizar nesse primeiro laboratório, tá? Então, eu vou rodar aqui um run do apt install -y. É importantíssimo que a gente utilize o -y, tá? Quando a gente está falando de distribuição baseadas em Debian, tá? Porque na hora que a gente está criando um container, ele não permite que a gente tenha interatividade, tá? Então, se você não coloca o -y, ele vai perguntar lá, você quer instalar esse programa aqui mesmo? Você não vai conseguir dar o y ali para dizer que sim e vai crashar a construção do container. Então, a gente deixa o -y aí para se certificar que ele já vai instalar, tá? E a gente vai instalar alguns programinhas aqui que a gente precisa para que esse cara funcione, tá? O primeiro é o dbus, tá? É o dbus do X11, tá? O que é esse cara, tá? O dbus, ele é um add-on, né, tá? Necessário para a gente utilizar o X11, tá? Que a ideia principal aqui é a gente rodar uma aplicação Git dentro do container, tá? Ele é um middleware, né? É um processo que fica no meio de um processo ali que ele permite a comunicação entre múltiplos processos que são executados simultaneamente na mesma máquina, tá? Nesse caso, ele vai fazer aqui o papel da comunicação entre o X11 do meu host, né, e do container, tá? Então, vai ter dois X11 ali, tá? Tem alguns outros pacotes aqui, tá? Que a gente vai instalar. Eu vou até copiar aqui, que fica mais fácil, tá? Esse cara aqui, né, que é o GTK3, ele é um pacote só para a gente fazer uma perfumaria aqui, né, porque ele vai melhorar um pouquinho a experiência nossa com o container. E tem o libcamber, né, esse libcamber aqui é só para a gente gerar alguns sons, né, se o container gerar algum alerta para a gente, alguma aplicação que a gente chame do container, gerar algum som, a gente consegue replicar isso aqui no host também, tá? Eu vou deixar esses três numa linha só, porque os três são os necessários para a gente começar a brincar com esse processo, tá? E eu vou deixar aqui embaixo, né, a instalação de alguns softwares que a gente vai usar como teste, tá? Para mim não criar uma imagem imensa que vai demorar aqui alguns 10 minutos para criar, eu vou instalar dois programas só, tá? Eu vou colocar aqui um apt install no Firefox e no Burp Suite, né, que a gente usa bastante aí. E não pode se esquecer do menuzinho. Podia ser no final também, mas eu gosto de deixar certinho aqui no começo, tá? Nmap, vamos deixar o Nmap aqui também, só para a gente testar aqui ó, a parte de
de interação com o terminal também, tá? Isso daqui é o mais básico que a gente pode ter para criar uma imagem personalizada, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou dizendo que a base da minha imagem personalizada vai ser um Kali Linux. Eu estou criando aqui um diretório de onde eu vou compartilhar os meus recursos, né? Estou fazendo update nessa imagem e eu estou instalando aqui alguns programas, tá? Primeiro, os programas necessários para que a gente consiga compartilhar o X11 do host com o X11 do container, tá? E eu estou instalando aqui alguns aplicativos para a gente fazer uns testes aqui uns testes de mesa aqui, tá? Né? Que é o Firefox, o Burp Suite e o Nmap, tá? Eu salvei esse cara, tá? E Léo, agora eu posso... Oi? antes Quando tá, de tá instalar, faltando um S ali faltou. no install. Isso. No install faltou um S. Ô, rapaz. Obrigado aí. Passou. Já ia dar um crash bonito aqui. Ah, tava toda a galera aqui já de olho, falando, ele vai esquecer o install. Ele vai esquecer, ele vai esquecer. Pô, Obrigado, tá, cara. tava pensando que era pegadinha, pô. Não, não. Isso aí é natural, tá? Esquecer letra. Esquecer letra, ponto e vírgula, né? Sempre, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, tá? Agora a gente vai criar uma imagem personalizada, tá? Como é que a gente faz? A gente vai dar um sudo aqui, né? Porque o Docker tá com a permissão do root aqui, sudo Docker. A gente vai dar um build, né? E eu vou dar um nome para essa imagem, tá? Eu vou chamar de "-t", eu vou colocar um "-t", né? Para me dar um title, né? Um nome para ela, eu vou chamar só de Kali, tá? E ele vai pedir aqui para mim onde que está o Dockerfile. Eu vou colocar um ponto para dizer que está nesse próprio diretório aqui, tá? Quando eu der o Enter, ele vai começar o processo bonito para a gente aqui, ó. Olha lá. Ele já viu aqui que ele está pegando do Kali Rolling, ele já criou, né, o diretório Resources, e ele está dando um update aqui agora. Vou subir aqui, tá? Está dando um update. Detalhe, tá? Como eu já tenho essa imagem aqui no meu host, ele não precisou baixar a imagem, mas se você não tiver, ele já baixa ali na hora a imagem também, tá? Do Kali Linux, tá? Ele vai fazer uns updates monstruosos aqui e vai começar a instalar tudo que precisa aqui, tá? A gente vai instalar aqui o Firefox, o Burp Suite e o Nmap. Ô, Léo, aí a gente está considerando que o host principal, que é a nossa máquina, já tem configurado o Docker I/O ou Docker Compose já na máquina, já tem o Docker instalado, né? Na verdade, aqui você já está mostrando como criar a Docker, né? Isso, exato. Então, sei lá, né? Eu uso o Arc, então eu uso o EA ou o Pacman, né? Pacman -S, Docker, essa é fácil, né? A instalação. Quem está no Debian Basic aí, é apt install docker.io, se não me engano, né? No Debian. Ou traço aí, alguma coisa O assim. I/O ou o Compose. O Compose a gente não vai usar nesse processo. O Compose a gente não usa nesse processo. Aí, aproveitando que está instalando aí, se alguém tiver alguma dúvida aí já, a gente já vai trocando uma ideia. Aproveitar o espaço, o Docker, ele cria a imagem? Isso, Tipo, do zero? Isso, exato. O que acontece? Ele vai sempre te pedir um sistema operacional base, né? Uma distribuição do Linux base. Aí você pode escolher qualquer uma ali que esteja disponível, um Debian, um Ubuntu, um Alpine, um Arch, né? Um Kali Linux, que é o meu caso e tal. E no nosso caso aqui, a gente está criando uma imagem nossa, tá? Uma imagem personalizada. Então, aquele Dockerfile, né, que é onde eu fiz as configurações, ele vai seguir aqueles comandos e vai criar uma imagem nossa, uma imagem personalizada nossa, tá? É importante a gente ressaltar que uma imagem é diferente de um container, tá? Então, a gente deu um nome para aquela imagem de Kali, né? Só Kali. Então, a gente vai ter uma imagenzinha chamada Kali. Qual que é a diferença de uma imagem para um container, tá? A imagem é só aquele blobzão lá, um monte de bytes ali, que correspondem aos arquivos ao sistema com aquela imagem que a gente criou, tá? O container
ele é um sistema operacional já em execução com base naquela imagem que a gente fez. Ou seja, uma única imagem pode gerar centenas de containers se for necessário, tá? Então, a imagem não é o container em si. O container já é aquela imagem em operação, tá? E uma imagem, ela está sempre no estado inicial dela, tá? Então, vamos lá. Se eu invoquei aqui um container a partir de uma imagem de um Debian puro, eu instalei um monte de coisa naquele container, quem vai ter aquelas coisas instaladas é o container, não a imagem. Se eu invocar de novo aquela imagem para um novo container, ele vai estar zeradinho de novo. Um container. A gente der aqui, ó, ele terminou o processo aqui, né? Léo, antes de você começar aí, images. o Fernando pediu, se possível, você abrir de novo o Dockfire. Deixa eu só finalizar essa linha de raciocínio aqui. Ok. Esses aqui são os containers que eu tenho, tá? Então, se a gente vê, ó, eu já tinha aqui, né, o Kali Linux, que ele usou como base, mas olha só, eu tenho perdão, as imagens, né? Eu tenho uma imagem chamada Kali, que foi essa que a gente acabou de criar, 43 segundos atrás, tá? Olha para vocês verem a diferença. É a imagem Linux. Como eu disse, ele não tem absolutamente nada, né? Nada instalado ali. É só um Kali Linuxzinho ali sem nenhuma ferramenta. E olha só, ele tem 121 MB só. É muito pequeno. Agora, a nossa imagem Kali, como a gente instalou um monte de coisa, ela já subiu para 1,73 GB, tá? É mais de 10 vezes, obviamente. Mas ainda é uma outra vantagem que eu vejo em relação a uma máquina virtualizada. Porque às vezes você vai ter que deixar ali no mínimo 20 GB para uma máquina virtualizada para ele instalar aquele monte de coisa que você não usa. Aqui a gente instalou só um exemplo aqui e ficou uma imagem extremamente enxugada ainda, né? Ainda está muito pequena, 1,73 GB. Então, o que acontece? Isso aqui é uma imagem. A partir dessa imagem, eu posso chamar quantos containers eu quiser baseado nessa imagem, tá? Então, a gente instalou ali o Firefox, o Burp Suite e o Nmap. Aí eu invoco um container a partir dessa imagem e instalo ali um Wireshark, né? Essa imagem ela não vai ser alterada, tá? O Wireshark só vai estar instalado no container e não na imagem. Essa imagem vai continuar com 1,73 GB, porque ela está no estado base que a gente criou, que o estado base só tem Firefox, Burp Suite e Nmap, tá? Então, a imagem vai estar sempre no seu estado inicial, né? Vamos pôr entre aspas assim. O container que pode ser manipulado posteriormente, tá? Agora, voltando aqui ao Dockerfile, ele está assim. Ô, Léo, no Linux tudo é considerado arquivo. Mas teve uma pergunta aqui, qual a extensão da imagem? A imagem tem alguma extensão ou não? Ele é um binário só? Não, ele é um binário, ele é um blobzão lá cheio de bytes. Mano, só para tirar uma dúvida sobre essa questão de instalações na imagem e criação de novos dockers. Então, quer dizer que você vai ter a opção de, por exemplo, você baixar o Wireshark ali no Kali ou criar um novo docker baseado no Kali e adicionando o Wireshark. Isso, exato. O que acontece? Aqui a gente chamou de Kali. Eu podia ter criado uma imagem chamada OASP, né? Uma imagem chamada OASP, cuja base dela é o Kali Linux e eu instalo só as ferramentas utilizadas para o teste web da OASP. Vai ser uma imagem diferente, mas a única coisa que ela tem em comum com a imagem do Kali Linux é o sistema operacional base. Só. Fechou. Fechou? Mais alguma dúvida, galera? Então, bora lá. Tá? Então tá aqui. Eu tenho uma imagem. E agora? O que eu faço com essa imagem aqui, né? Vamos fazer o nosso primeiro teste, que vamos invocar o bash. Vamos invocar a linha de comando desse container, tá? Então, vamos lá. Para a gente invocar um container, a gente vai dar um docker run, né? E a gente vai usar algumas opções aqui. Tá? E agora, isso aqui é de extrema importância, tá? Pelo menos essas duas primeiras opções que eu vou mostrar para vocês, tá?
A primeira de tudo é a --rm, tá? E que esse carinha faz? Essa flag ela é muito importante, por quê? Ela é a flag de remove, né? Significa que eu vou invocar esse container aqui, um bash dele, e vou trabalhar nele. Quando eu fechar esse container, quando eu parar de utilizar esse container, ele vai automaticamente remover o container. Detalhe, ele não vai remover a imagem, ele vai remover o container, tá? Por que esse cara é muito importante? Porque se a gente não remove e a gente não lembra depois que a gente utilizou de parar os containers, de excluir os containers, a gente vai gerando um monte de container que está rodando simultaneamente no sistema operacional, tá? E isso vai consumir muito recurso, tá? Então, o RM certifica que, a partir do momento em que eu parei de utilizar aquele container, ele já vai remover o container. E a imagem vai continuar lá no nosso estado inicial, tá? O nosso estado inicial, lembrando, tem Burp, tem Firefox e tem Nmap, tá? Então, eu vou invocar e vou instalar um monte de coisa aqui. Beleza. Quando eu fechar aquele container vai morrer. Ele vai deixar de existir. E eu só vou ter imagem base com Firefox, Burp Suite e Nmap, tá? A segunda flag é o -it, né? Que é a forma interativa, né? O Interactive TTY, né? Que ele vai dar para a gente aqui um, um, um terminal interativo para a gente aqui. Tá? Tem alguém rabiscando a tela aqui. Tendo essas duas flags, eu vou chamar aqui o meu container. Tá? Eu vou chamar o cara. Mas eu quero o bash dele. Né? Eu quero executar o bash. Então, quando a gente quer executar alguma coisa, logo depois do nome do container, a gente coloca o que a gente quer executar. E eu quero o bash. Né? Então, a partir desse momento, olha só. Eu já estou dentro do meu container. Olha só, eu estou com um terminal dentro do meu container. É diferente do meu terminal, do meu sistema operacional base, né? Agora eu estou dentro do meu container. E olha só, lembra que a gente colocou um workdir lá, resources? Significa que é o meu diretório de trabalho. Então, a gente já inicia o container dentro daquele diretório. Olha só, se eu der um pwd, a gente está em /resources. Se eu der um cd dois pontos, olha só, eu estou na raiz aqui do meu container, tá? E olha só que legal. Eu tenho o Nmap aqui instalado, né? Então, eu posso dar um Nmap aqui, né? Eu posso utilizar ele normalmente dentro do meu container, tá? Sem problema nenhum. Então, tá. Aqui entra uma pequena utilidade já dessa ferramenta, né? Eu criei uma imagem que tem as ferramentas que eu consigo utilizar no terminal. Nesse caso foi o Nmap, mas daí eu já podia usar aqui um GoBuster também, já podia instalar um Nuclei, podia instalar diversas outras ferramentas de terminal que eu ia poder invocar e dessa forma. Agora eu vou abrir um terminal aqui do lado, olha só, para mostrar para vocês. Se eu der um Docker PS, ele me mostra os containers, né? Deixa eu dar um zoom nessa tela, ó. Os containers que estão em operação nesse momento, né? Que é o container, né? Com o ID dele. Eu não dei nenhum nome para ele, então o próprio Docker cria um nome muito estranho para o container, né? Mas eu podia ter dado um nome para ele também. E ele está usando como base o Kali, né? Então, está aqui o nosso primeiro container, tá? E o legal, que olha só, vamos dar aqui o sudo docker images, né? Vamos se atentar a esse cara aqui, ó. Ele ainda tem 1.73 GB, né? Tá aqui bonitão. Agora vamos supor que eu vou instalar aqui, ó, apt install um GoBuster. Vamos ver se o GoBuster está no repositório, tá? Instalou o GoBuster, né? Eu posso chamar ele aqui agora, ó, GoBuster. E olha só, se eu chamar esse comando de novo, eu ainda vou estar com 1.73 GB. Por quê? Porque eu não alterei a imagem. Eu alterei o container que foi extraído dessa imagem. Agora, olha só que mais legal. Eu vou limpar aqui.
Deixa eu dar aqui. Sudo docker run -rm -it kali bash. Eu acabei de invocar um novo container daquela imagem. E olha só, o GoBuster não existe. Tá? Por quê? Porque ele criou um segundo container com base naquela imagem lá. Certo? E aquela imagem ela está sempre no seu estado inicial. Enquanto que na da esquerda, né? Eu tenho o GoBuster. Na direita não tenho, porque eu tenho dois containers diferentes. E se eu mostrar para vocês aqui agora os meus containers, ó, sudo docker ps, vocês vão ver que eu tenho dois containers em operação, né? Um que foi gerado há 3 minutos atrás e um que foi gerado há 31 segundos atrás, tá? Com os nomes muito estranhos que o Docker gera uma vez que você não coloca um nome para o seu container, tá? Ficou claro para vocês essa diferença entre container e imagem? Ficou claro. Ficou, né? E por que é legal essa flag RM, né? Além da gente, né, evitar o problema, né, de deixar uns containers executando em background aqui sem a necessidade, isso faz com que eu consiga detonar esse Kali aqui. Eu consigo pegar, instalar, modificar coisas, né? Instalar umas coisas estranhas aqui, sem ter a preocupação de crashar o Kali, né? Porque, vamos lá, quem aqui nunca passou por isso? A gente tem que rodar um exploit diferentaço lá na nossa máquina virtual, daí a gente tem que instalar ali as bibliotecas 32 bits, fazer um monte de coisa, você consegue rodar o exploit, mas depois você não consegue rodar mais nada naquela máquina virtual. Aí você tem que ir lá restaurar um snapshot, se você tiver um snapshot, ou subir uma nova máquina virtual, né? Agora aqui não, tá? Eu consigo fazer o que eu quiser nesse Linux aqui, nesse container, tá? E se eu crashar ele, eu simplesmente saio dele, que quando eu invocar de novo, ele vai estar no seu estado inicial. Sempre no seu estado inicial, tá? Leonardo, fazendo um comparativo, quem é desenvolvedor e trabalha com Python, seria algo parecido com o VEnv lá, né? Isso, Virtual Env, né? Isso. Você cria um Você ambiente precisa trabalhar com Python ali. 2.7, com Um 3.8. Você chama o VEnv e aí a configuração dos detalhes fica naquele env, né? naquele espaço virtual específico. É isso, Exato, né? exato. Então é um processo bem parecido, tá? Então, vamos lá. Dessa forma aqui, agora eu vou colocar entre aspas, mas imagine que é umas aspas muito grandes, tá? Eu vou dizer de uma forma bem acessível. É como se você tivesse um pseudo-sistema operacional, tá? Porque eu não vou instalar nenhuma ferramenta de pentest no meu host, né, que é o meu Arch Linux. Não vou instalar nenhuma ferramenta nele. E eu vou instalar tudo no container. E por que é um pseudo-sistema operacional? Porque ele é, de fato, um outro sistema operacional, né? É um Kali Linux, e não é o meu Arch, que ele existe aqui dentro, mas eu só invoco ele quando é necessário, né? Então, é um pseudo ali, tá? Agora, olha só, se der um exit aqui, né? Encerrei aquele container e voltei para o meu bash normal. Se eu vier aqui no Docker PS, olha só, agora eu só tenho um container de execução. Aquele lá não existe mais, né? E se eu fizer o exit aqui, ótimo. Eu saí do outro container e agora não tem mais nenhum container existindo, tá? Porém, a imagem continua lá. Bonitinha, esperando que eu use, né? Que eu invoque algum outro container dela, tá? Beleza. Conseguimos ver aqui. Não. Isso aqui. Conseguimos ver aqui como é que a gente invoca aqui um bashzão do container para a gente usar umas ferramentas de terminal. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer ver o negócio explodindo aqui na tela, né? Então agora a gente vai usar algumas outras flags que são necessárias, né? Então vamos lá. Eu vou dar o Docker Run aqui de novo, né? Só que eu vou continuar com o "-rm" pelo mesmo motivo. Perdão. Vou continuar com o IT pelo mesmo motivo. Mas agora eu vou usar um outro cara que é o "-v", né? Esse "-v" permite que você compartilhe um volume do seu host
para o seu container. Lembra que a gente ia tirar um pouquinho desse isolamento que é do container? Então, aí a gente viu lá na nossa apresentação, vamos voltar para ela aqui, né? E, opa, para cá, não tá para cá, tá para cá, né? Do X11, né? Que o X11 é o responsável para a gente poder ver as imagens aqui na tela, né? E ele usa o WebSocket, que a gente viu que está lá na temp, né? Então, eu tenho que compartilhar o socket do meu host e criar um socket dentro do container, né? E como que a gente faz isso? Eu simplesmente vou compartilhar aquele diretório lá para o mesmo caminho dentro do container. Então, ele estava lá no meu temp, era x11, alguma coisa, né? x11 Unix. Era ele mesmo, né? Que é o único socket. x11 Unix. Beleza. Isso daqui, né, é da minha origem aqui, né, da minha máquina, e depois eu vou criar esse mesmo diretório dentro do container, né? Temp.x11 Unix. Leonardo. A minha Alexa falando aqui, está gritando comigo. Pronto. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando tudo que está dentro desse meu diretório no meu host e mandando para o mesmo caminho dentro do container. Beleza. Qual que é a outra coisa que a gente viu que é importante? Alguém lembra? Vou voltar aqui, ó. Que é a variável de ambiente display, que eu estou dizendo para o meu container aonde que ele vai jogar essas imagens todas, tá? Qual o monitor que ele vai fazer. Que no caso é o valor 0. Eu posso colocar ali o 2.0, mas eu também posso compartilhar a minha própria variável de ambiente. Então, eu vou criar uma variável de ambiente, né? Esse E de environment, né? Que a gente vai criar uma variável de ambiente dentro do container, ela vai se chamar display, e ela vai ser igual à minha display, do meu host, né? Por isso que eu coloquei um cifrãozinho aqui, né? Eu vou chamar o meu Kali, né? Agora que eu já compartilhei tudo isso, e agora eu vou invocar alguma coisa lá dentro que usa o GUI, né? Então, eu vou chamar o Firefox aqui. Vou invocar esse cara. Olha só. Eu invoquei o Firefox de dentro do container. Tá? Ele, pode ver, ele já vem com o cara aqui, né? Ele não é o meu Firefox local. O meu Firefox local é bem diferente, olha só. Aqui, né? Esse aqui é o meu Firefox local. E esse cara eu chamei de dentro do container. Tá? E ele vai ficar aqui, né? Porque eu não coloquei como no modo silencioso, ele vai ficar gerando os logs aqui. Tá? Eu fechei o Firefox, o container automaticamente é destruído. Por quê? Por causa da flagzinha RN mágica aqui, né? Vamos fazer outro teste? Vamos chamar o burp switch. Olha só. Set. Next. Opa. Next. Start burp. O burp switch que vem no Kali, né, é um community, né, não é o Pro, mas isso aqui é só uma situação de teste. E olha só. Esse burp switch, ele está sendo executado de dentro do container, tá? Só que é que legal, né? E se eu quiser fazer um acesso do meu Firefox local para ser interceptado pelo burp switch lá dentro, né? Eu ainda não consigo fazer isso, tá? Por que eu não consigo fazer isso? Porque eu não compartilhei as minhas interfaces de rede com o meu container, né? Então, eu sei que tem bastante gente que gosta de usar, né, o Firefox com o proxy, Foxy Proxy aqui, né? Aí coloca para o burp aqui e acessa alguma coisa, né? E o burp intercepta, né? Nesse caso não vai dar certo aqui, ó. Se eu acessar o Google, por exemplo, ele dá falha aqui porque não existe, né, uma conexão, uma porta 8080 aqui, tá? Então a gente vai usar mais umas flagzinhas avançadas aqui, tá? Então o que acontece? A gente já compartilhou o Xhost e a Display, que são responsáveis
para a gente conseguir chamar a aplicação de UI, né? Então, agora eu quero compartilhar minhas interfaces de rede do host para o container, né? Então, eu posso colocar aqui um -net e colocar como host. Ou seja, as interfaces de rede do meu container vão corresponder às interfaces de rede do meu host, né? E eu posso colocar um privilégio aqui, que em quesitos de segurança não é recomendável, né? Não para você subir um serviço mesmo, uma Apache, um Nginx, alguma coisa, não é recomendado, mas para o nosso caso de teste, que usar para paytest, a gente colocar como privilégio, né? Então agora, eu vou colocar um "-d" aqui para ele ficar silencioso, tá? O "-d" é o de detached, né? Ele não vai ficar com aqueles logs aqui na frente, tá? Então, a partir desse momento, eu chamei, né? E olha só, ele não vai ficar mais gerando aqueles logs ali, tá? Ele só gerou um blobzinho aqui para mim, que é o ID do meu container, né? Eu vou chamar aqui o nosso querido Burp Suite. Vou até deixar ele um pouco maior aqui para ficar mais legal, né? Eu vou colocar como intercept on aqui agora e eu vou chamar agora o Firefox do meu host. Olha só. E olha só que legal, ele já começou a interceptar. Ó. Se eu acessar um Google aqui, opa. Cadê o meu? Ah, tá, tem que instalar o certificado, né? O Pudim não tem certificado, né? Pudim não. Eu acho que ele vai. Aqui, ó, interceptou a requisição para o Pudim. E foi, ó. Pudim. Tem um Pudim. Tá? Para a gente conseguir acessar o site com SSL, a gente tem que vir aqui, né, no localhost 80 e baixar aqui o certificado do Burp e instalar no Firefox, né? Não é algo que eu vou fazer aqui agora. Não é a intenção nossa aqui, né? Se a gente quiser também, a gente pode vir aqui, onde que estava aqui? Options. Settings. Puxa, eu não lembro como é que a gente coloca o navegador do Burp. Deixa eu ver. Lá mesmo, se chamar o Open Browser lá. Não. Eu quero colocar ele como OneTrusted. Eu não lembro como é que é aqui. Faz tempo que eu não uso esse cara aqui. E se a gente chamar ele aqui, ele não abre. Aqui, ó. Settings, Burp, Browser, Run. Isso. Settings, é isso mesmo. Burp, Browser. Aqui, ó. Run without sandbox, né? E agora a gente consegue chamar aqui o navegador do Burp, tá? A gente tem aqui toda essa interação, tá? Então, o X da questão aqui, que era a cereja do bolo, era esse cara, tá? Era a gente entender todo o processo para a gente chamar a aplicação GUI e a gente chamar o container, tá? Mas ainda assim, tá estranho, né? Tá difícil, né? Imagina eu ter que digitar tudo isso daqui para a gente invocar um container, tá? E agora vem uma parte que a gente pode automatizar o processo, tá? Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, um Kali, né? Vamos chamar de Kali aqui mesmo, não vou nem pôr extensão, tá? E eu vou colocar aqui para ele ser executado com /bin/bash, né? Eu vou colocar alguns argumentos aqui, tá? Vou colocar aqui um diretório, né? Que é o meu diretório de trabalho da minha máquina host. Eu vou chamar ele aqui de teste, tá? Né? Que é onde eu vou compartilhar aqueles recursos, né?
do resources que a gente criou lá no começo. Eu vou criar uma aqui para o Xhost, né? Para a gente poder configurar ele sempre. Então, eu posso colocar aqui sudo Xhost. Vou dar um grep local. WC-L, para ele contar a quantidade de linhas. Se for 0, a gente sabe que a gente tem que configurar o Xhost, né? Vou fazer um ifzão aqui. Se o XH for igual a 0, então a gente tem, tá? A gente dá um sub-xhost mais local, tá? Um asterisco, e eu vou mandar o resultado dele para /dev/1. Né? E ele não está indentando aqui porque eu não pus extensão, mas tudo bem. E deixa eu ver, agora o que eu posso fazer? Vou colocar um ifzão só para a gente testar aqui. Ó. Tá? Se o primeiro argumento, né, bash script puro aqui, ele for igual, por exemplo, a bash, né? Então, eu vou rodar aquele comandão todo lá. Sudo docker run -rm -it. Eu vou compartilhar o volume, aquele volume ali, né? Que a gente criou ali em cima, que é o dir, com o /resources de dentro do container. Se for só o bash, então eu vou compartilhar o Xhost também, né? Vou compartilhar lá o Xhost, lá, o X-Server lá, né? O Unix Socket, né? Eu vou colocar o net como host, e eu vou colocar o privileged. E o que mais? Eu vou compartilhar display, é verdade. Display vai ser igual a minha display. Eu vou chamar o Kali com o primeiro argumento, que vai ser o bash, né? Se não for isso, a gente vai rodar um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar todos esses caras aqui do mesmo jeito. Beleza? E vou colocar aqui o argumento -1 também. Vale, né? O -1. Isso, -1 não. Argumento 1 eu vou mandar para dev no açaí, né? E eu esqueci de pôr um -d aqui também, que eu acho importante para deixar no detalhe, né? Para não ficar gerando aqueles logs ali na tela, tá? Terminei isso. Confia aqui. Pronto. Eu acho que é isso. Salvei chmod mais x no Kali e pronto. Olha só. Agora, ao invés de eu ficar gerando aquele monte de comando, eu posso simplesmente chamar o Kali aqui e bash, por exemplo. Pronto. Eu estou aqui no bash e eu posso utilizar ali as ferramentas do bash. Sair, beleza. Então, agora eu posso chamar o Kali e um Firefox. E ele me abre aqui do lado o Firefox. Tá? A partir daqui, eu tenho, né, uma forma de instrumentar meus testes. Tá? E é isso que eu tenho feito há um pouco mais de um ano em todos os meus pentestes. Obviamente, né, o meu container base, ele não tem só o Firefox, o Burp Suite, né, e o Nmap, ele tem um monte de coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui como que está hoje, né, o meu container. Olha só. Eu instalo uma pancada de coisa aqui, tá, no meu container principal. E mesmo assim, ainda são só as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, tá? Essa imagem fica com um total depois de cerca de 7 ou 8 GB, né?
o que já é muito menor que os 20 GB de uma máquina virtualizada, tá? E eu consigo invocar qualquer ferramenta de terminal, eu consigo invocar qualquer ferramenta que utilize, né, o GUI, né, a interface gráfica, o Wireshark, por exemplo, eu consigo invocar o Wireshark para ele monitorar minhas redes do meu host, por exemplo, tá? Tem até um pulinho do gato aqui para a gente instalar o Wireshark aqui, tá? Mas está aqui esse esse Dockerfile aqui, ele está disponível no meu GitHub lá, né? Porque eu preciso dele em todo o meu processo de pentest, tá? Alguma dúvida, galera, sobre esse processo todo aqui? Isso aqui a gente já fez. Isso aqui a gente já fez. Isso aqui a gente já fez. Eu vou remover essa imagem aqui agora. E enquanto eu mostro uma outra situação para vocês, eu vou deixar gerando a minha mesma, a minha pessoal, tá? Vamos ter Kali aqui, tá? Ele vai começar a fazer a bruxaria aqui, tá? Até agora, galera, vocês conseguiram entender a mensagem que eu quis passar? Tem alguém vivo ainda? Viva o tempo. O pessoal disse que está impressionado com o GUI rodando via container. O Renan tinha feito uma outra pergunta aqui, que, desculpa, eu estou só com o monitor hoje, Renan, e eu não consegui anotar. Se quiser mandar de novo, a gente faz a pergunta para o Leonardo. Ô, Léo, a ideia nesse caso, então, é a gente poder ter, independente do sistema operacional, e o que acontece bastante, né, para quem trabalha com cyber, às vezes aparece algum projeto que a gente não tem um Kali Linux, né, com as ferramentas lá. Exatamente. Mas tendo um Dockerfile e tendo onde rodar esse Dockerfile, eu posso rapidamente ter as ferramentas lá que eu preciso para fazer a atividade. Isso aqui a gente está, óbvio, instrumentando para um caso de pentest, né? Mas se você tem um sistema web, você tem uma página, né? Não, tem um sistema que precisa do Apache ou Nginx rodando dentro dele. Você já pode montar o Dockerfile que vai no Git, copia a pasta do Git para uma pasta específica e já sobe o seu web service em algum instante, né? Exato. Daí o que acontece? Vamos lá. Primeiro, né, eu não tenho o problema da virtualização, de ter o recurso limitado na máquina, espaço em disco desnecessário e o perigo de crashar uma VM, né? E, ao mesmo tempo, eu não preciso instalar nenhuma ferramenta de pentest no meu sistema operacional base, porque eu instalo todo dentro de um container que fica ali isoladinho e quietinho no canto dele, tá? E a portabilidade, que eu falei, né? Que acho que vai ser até o próximo assunto aqui, ó. Testando em nuvem, tá? O que acontece? Meu, durante o dia a dia do pentest, você precisa ter um IP público, né? É inevitável. Você precisa ter um IP público, tá? Para fazer resposta, né? Às vezes você está fazendo uma operação, você sobe um C2, você precisa ter a resposta desse C2, né? E a gente, em casa, aqui, com internet residencial, a gente, na maioria das vezes, mesmo que a gente faça um port forwarding aqui, a gente não tem um IP público, né? Só que aí que tá. E se nessa máquina que está lá com IP público, essa máquina que está na nuvem, você precisar de várias ferramentas do Kali Linux, você vai ter que subir uma imagem para Linux? Hoje são poucos, né? Na verdade, eu não sei se hoje são poucos, mas até a última vez que eu vi, eram poucos os provedores que permitiam você subir uma imagem de Kali ali.
Era ali a DigitalOcean que estava com o Kali, né? Não sei se a Vultr tem, enfim. Mas é difícil você subir. Então, você pode subir uma VPS, por exemplo, com qualquer outro sistema operacional e ter essas ferramentas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho uma VPS weaponizada, né? Que é onde eu tenho as minhas respostas de IP público e eu tenho exatamente todas elas, né? Então, se eu der um SSH nela aqui, ó, é um SSH pentest. Pronto, eu estou dentro dela. Olha só, se eu der um cat etc release, olha só, ele é um Debian 11, né? Essa minha VPS está no Debian 11, diferente aqui da minha máquina host, que é um ARC, né? É um ARC Linux, tá? Então, a minha VPS, ele está aqui, né? O terminalzinho é igualzinho, porque eu configuro assim, porque é mais amigável para mim, tá? Mas eu tenho aqui um Debian 11, tá? Agora, olha que legal. Se eu der um Kali Bash, olha só. Eu tenho um Kali Linux dentro da minha VPS, tá? E nele tem todas as ferramentas que eu preciso para mim utilizar durante um pentest, com a vantagem de eu ter um IP público lá, tá? Então, eu consigo portar esse mesmo ambiente para onde eu quiser, tá? Eu tenho uma VPS, não tem um Kali lá, beleza, eu subo meu container lá e pronto, eu tenho todas as ferramentas que eu tenho. Eu estou indo pegando uma máquina aqui diferentona, não tem nada. Tem Docker nessa máquina? Beleza. Eu subo o meu container ali, não, a minha imagem ali e invoco os meus containers a partir dela, tá? A minha, pessoal, você pode ver que demora muito para instalar, porque eu tenho bastante ferramenta que eu uso no dia a dia, né? Eu vou deixar ele executando aqui enquanto a gente vai conversando, tá? E Boa noite, Léo. Opa, boa noite. Licença, boa noite. Parabéns pelo evento, primeiramente. Uma dúvida só que me surgiu, me desculpa. Por exemplo, assim, ó, se eu recebo um arquivo desse do Docker Hub, ou perdão, não do Docker Hub, do GitHub ou do GitLab, por exemplo. Uhum. Ele aparece numa estrutura de dados para mim igualzinho como eu construo um aplicativo ou como eu construo qualquer tipo de ferramenta. Como eu identifico, se não tiver um Dockerfile, por exemplo, onde está especificado o que eu vou construir aquela build, desculpa, não sei nem se eu estou antecipando algumas coisas que você vai falar. Mas, por exemplo, se não tem aquele Dockerfile, aonde eu vou fazer aquela build, tá ligado? Então, em cima de qual arquivo, assim? Essa é a minha dúvida. Então, nesse tipo de situação, você pode, se já não tiver lá uma imagem dockerizada, você pode criar a sua imagem e compartilhar os volumes da sua aplicação, né, onde tem todo o código-fonte, os recursos, para dentro desse container, tá? Você criou uma imagem personalizada que vai ter tudo que você precisa. Só que isso vai ter que criar do zero. Isso se já não tiver o Dockerfile lá. Aí tem recursos mais avançados de Docker, que é, por exemplo, o Docker Compose, né, que ele não entra no escopo dessa apresentação aqui, porque a gente realmente não usa ele, mas ele permite que você tenha recursos mais avançados de configuração de container também. Perfeito, era isso mesmo. Eu acho que até vai além mesmo, por exemplo, igual você está falando sobre o Docker Compose, por exemplo, se eu recebo uma estrutura de containers, através do Docker Compose eu vou conseguir subir todos aqueles Docker de uma vez só, correto? Ou eu estou falando besteira? Isso. Você, com o Docker Compose, você consegue interligar uma rede de containers, né? Perfeito. Obrigado. E, só mais uma dúvida. E aí, por exemplo, assim, se eu receber todos esses arquivos através de um GitLab, por exemplo, eles todos quebrados, eu preciso construir um Docker Compose ou eu não sei como expressar assim mais ou menos, mas como se fosse um Dockerfile para todos aqueles arquivos? Ou eu estou falando besteira? Assim, vamos lá. O Docker, você pode dividir ele não por arquivos, mas sim por serviços, né? Então, se você está falando de uma aplicação que, por exemplo, usa ali um Nginx e também usa um Postgres,
você vai precisar de pelo menos 2 containers aí já. Um para o Nginx e um para o Postgres. Tá? São 2 containers separados que vão se conectar através de uma interface de rede personalizada deles, e você configura tudo isso no Docker Compose. Renan, não sei se é essa a sua dúvida, mas geralmente os arquivos são escritos numa linguagem chamada YAML. YML. Nesse YAML, por exemplo, eu preciso construir uma imagem qualquer, como o Léo mostrou lá no começo. Então, no Dockerfile, você vai dizer, poxa, eu quero, pensando mesmo, vamos fazer uma abstração dessa máquina, que é uma porção de recursos, abstraindo ela como se fosse uma máquina verdade. Eu preciso de um sistema, eu preciso configurar uma máquina que vai rodar um Nginx, e dentro desse Nginx vai ter uma página web que vai ter os meus arquivos, que vai responder na porta 443, por exemplo. Né? Então, o que você vai fazer? Quando você vai escrever o seu Dockerfile lá, você vai dizer, Dockerfile, eu vou montar a minha máquina baseado nessa imagem do Linux, aonde que vai estar o meu arquivo? Né? É o www.data lá, é o www/html, onde que ele vai guardar os meus arquivos. Então, você vai, no seu Dockerfile, e para isso que tem a estrutura do Dockerfile, ali você vai escrever toda a estrutura do seu Docker, né, da sua imagem. Quando o Leonardo deu o build lá, ele pegou aquela configuração, aquilo que ele escreveu, aquilo que era configuração em texto, ele vai falar, então, o que eu preciso para montar a minha imagem? Então, quando ele buildou, ele foi lá, baixou tudo aquilo que ele tinha escrito no Dockerfile e gerou a imagem. Não sei se era essa a sua pergunta. Então, se eu quiser criar uma imagem, ou pegar da internet estiver quebrada, por exemplo, você vai olhar aquele Dockerfile, você pode pegar um Dockerfile de alguém e customizar aquele Dockerfile, colocando ou tirando ferramenta conforme a sua necessidade. Eu acho que era essa a sua dúvida. Perfeito. Eu acho que era isso, só que assim, com um pouco mais de plus ali. Por exemplo, assim, vamos dizer que eu receba um website que está rodando um front e está rodando um back-end. Também uma API ali no meio do negócio para poder fazer o trâmite todo. Através de um Dockerfile só, eu consigo gerenciar toda essa estrutura? Talvez, eu acho que essa é a pergunta, entendeu? Assim, se tiver mais de um serviço em todo esse processo, que provavelmente tem, porque você falou que tem uma API, tem um back-end, um front-end ali, né? Se tiver mais um serviço, você vai precisar de mais de um container, tá? Então, o container, ele é baseado em serviços, tá? Então, para administrar esses caras todos, você vai precisar de um Docker Compose, né? Que ele vai orquestrar ali os containers envolvidos naquele processo todo. Tá? Então, você tem uma API ali, por exemplo, que está em Python, só que para ela ser acessível, você precisa de um web server, que seja um Apache. Você vai ter ali um container do Python, um container do Apache, tá? Se tiver um banco de dados envolvido, né, um MySQL, então você vai ter que ter um outro container para o MySQL, e todos eles vão se conectar e vão ser orquestrados ali, o build dele vai ser orquestrado pelo Docker Compose. Perfeito, Rastur. É isso mesmo que eu queria saber, cara. E aí, esse arquivo Docker Compose, ele é formado, como o Georges falou, ele é composto pelo aquele arquivo YML, Isso, né? YAML. Isso. Dentro dele, todas as configurações que, como você mostrou, né, o from, o run, ele vai chamar, através de um arquivo só, ele vai chamar toda aquela composição do Docker, correto? Isso, na verdade, assim, tem duas coisas que ele pode fazer, tá? Ou ele invoca um Dockerfile, né? Que daí o Dockerfile ele ainda assim vai ter que ser separado, tá? Ou ele invoca um Dockerfile, ou ele invoca uma imagem que já esteja lá no Docker Hub. Perfeito, mas isso tudo dentro daquele arquivo YML, isso? Isso. Perfeito, entendi. Muito obrigado pela explicação. Nossa, sensacional, velho. Tamo junto. Então, o resumo aqui era isso mesmo, tá? Eu consigo, né, portar isso daqui para uma VPS, por exemplo, e dentro da VPS eu tenho ali o meu Kali Linux
a VPS sendo um Debian, né, ou qualquer outra distribuição Linux, já tem todas as ferramentas ali, tá? Então, por exemplo, se eu chamar aqui um Python 3 menos "n", http server 80, não sei se está com Python 3, está aqui, ó. Se eu chamar ela no navegador aqui, eu vou ter a resposta aqui, tá? Porque eu estou dentro da minha VPS que está com um container do Kali Linux aqui, tá? Deixa eu ver a minha aqui. A minha está buildando aqui ainda, ó. Aqui tem bastante coisa. Dúvidas, galera? Agora é a hora, hein? Agora é a hora de a gente bater um papo de verdade mesmo. Já começou já, até. Pessoal, o microfone está aberto aí, fica à vontade. Quem não quiser falar, tiver com vergonha, manda aí que a gente vai acompanhando aqui. Aproveitando a conversa aí sobre API e banco de dados e front-end, por que necessariamente que teria que ter mais de um container para lidar com isso tudo? O container, tá? Ele não vem com a PID 0, não lembro. Tá? Mas ele não vem com o systemctl ali, né? E falando de forma bem simples, tá? Que permite que você invoque vários serviços de dentro dele. Tem gambiarra que dá para fazer, a gente rodar mais de um serviço no mesmo container? Tem, mas é gambiarra, tá? Então, isso tira também a premissa básica do container de isolamento, né? Você tem cada serviço isolado em um container diferente, tá? Então, primeiro, você não consegue realmente, de fato, dar um systemctl start XPTO, porque o sistema operacional já vem preparado para iniciar um serviço especificamente, e você não consegue administrar vários serviços dentro dele, porque não tem essa opção dentro do kernel ali, porque ele está compartilhando o kernel do sistema host. Tá? E você não consegue realmente, de fato, subir dois serviços simultaneamente ali, porque você vai perder o isolamento. Acho que entendi aqui. Isso não quer dizer que você não... Desculpa. Pode falar, irmão. Desculpa. Você não consiga, num arquivo só, instanciar containers diferentes. Por exemplo, eu posso montar uma solução que tenha, né, um web service, tenha um banco de dados e tenha qualquer outra função. Por exemplo, se você pegar um doc do LK, do Elastic, da pilha do Elasticsearch lá, por exemplo, ele sobe um banco de dados, ele sobe o Kibana e ele sobe o Elastic. Né? Então, ele sobe 3 containers diferentes, né? E aí você vai ver o arquivo de configuração é um mesmo. E aí tem a configuração do banco de dados, tem a configuração de porta, tem a configuração de como um container vai se comunicar com o outro, como ele vai passar a chave de autenticação para o outro. Então, não quer dizer que por eles serem separados, que eles não se conversam. É isso mesmo, né, Léo? Isso. Ô, Léo. Oi. Mas, por exemplo, assim, ó, eu sei que eu recebi e isso eu estou te falando em plano real, por exemplo. Eu sei que eu recebi um conteúdo que está dentro de um container. É diferente de você fazer para poder divulgar e para poder você rodando no seu localhost, vamos dizer assim, entendeu? Mas, por exemplo, até por isso que eu perguntei no chat aquela hora. Eu não consigo identificar, sem ser um arquivo YML
qual é o arquivo que eu consigo rodar para poder construir aquele container? Assim, o YML, né, o YAML e o Dockerfile são convenções, cara. Se não tiver seguindo a convenção, então é porque o projeto provavelmente está mal escrito também, tá? Perfeito, Você não, perfeito. então, a ideia é você bater o olho e saber, bom, esse daqui é o Docker Compose, esse daqui é o Dockerfile. Sim, perfeito. Eu acho que até vai além da ideologia do Docker, né? Você complicar as coisas se você está querendo construir um container para que aquilo lá seja compartilhado, né? Vai me... E principalmente, por exemplo, assim, ó, eu te falo como exemplo próprio, o Gil também sabe. Quando você lê a documentação e aí a documentação está em 127.0.0.1, né? Aí importar esse container sem aquele arquivo YML, né? Eu não sei se eu pronunciei certo. IAM, né? Fica bem difícil, né? Fica. Tanto que tem vários projetos que você acha na internet, né, que eles precisam de mais de um serviço rodando simultaneamente, às vezes um MongoDB e um servidor e algum outro qualquer, você vai achar lá um Docker Compose ali, que vai te mostrar ali o que acontece. Tem um projeto, deixa eu achar. Um burp aqui. Só fazendo Qual que uma era aquele framework? Só fazendo uma adenda, Só um o minuto. Fernando Augusto Santos perguntou, mandou no chat, o container ocupa muito menos espaço. Demais, velho. Você não tem noção como é que isso aí se comporta dentro do storage, né? Sim, sim, sim. Ô Diogenes, como é que é o nome daquele framework lá de report lá? O Dojo, como é que era? O Deepek Dojo. Flash Dojo, isso. Ô, Léo, você tem mais alguma coisa? Senão eu vou só encerrar, para eu parar a gravação, mas continua tirando a dúvida do pessoal. Pode ser, já era, agora acabou. Tá, pessoal, só estou parando a gravação, mas aí a gente tira a dúvida e aí o Léo dá uns exemplos para vocês, tá?